Olá, pessoas! Bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alexandre Bonfim e hoje daremos continuidade à obra, à filosofia, à ética, do Friedrich Nietzsche, autor das frases que eu iniciei essa aula. Na aula passada trabalhamos a crítica de Nietzsche à cultura, à moral ocidental, principalmente a filosofia de Sócrates e Platão. Na aula de hoje abordaremos outros dois conceitos bem importantes, que é a genealogia da moral e o niilismo. Tanto se fala de niilismo na internet, na cultura pop hoje em dia, Vamos ver bem o que significa esse conceito dentro da filosofia do Nietzsche, beleza? Então, temos como objetivos para essa aula em específico 3 objetivos principais. Primeiro aqui, entender o método genealógico da filosofia do Nietzsche, apresentar a crítica de Nietzsche à moral cristã, nós falamos da crítica de Nietzsche à filosofia lá passada, aqui no caso a moral cristã. Terceiro ponto, explicar o conceito de niilismo e seus desdobramentos dentro do pensamento, da filosofia também do Nietzsche, perfeito? Antes de adentrarmos a esses conceitos de hoje, vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na aula passada, através de um exercício. Então temos aqui logo um primeiro exercício para a gente fazer sobre o Apolo e Dionísio, O que simboliza as figuras de Apolo e Dionísio na filosofia de Friedrich Nietzsche, O apolíneo e o dionisíaco. O que representa esses dois conceitos da filosofia do Nietzsche aí? Faz uma releitura, uma retomada do que nós vimos na aula passada, responde aí e depois a gente volta.
Voltando aqui então, pessoal, sobre esses conceitos, né, do Apolo e do Dionísio dentro da filosofia do Nietzsche, nós temos aí, esses dois conceitos são duas forças, né, representadas aí pelos dois deuses, né, da cultura grega, o Apolo e o Dionísio, né, onde no conceito nietzschiano vira o apolíneo e o dionisíaco, né, essas duas forças mesmo. Apolo, razão, clareza, ordem, harmonia, né, o equilíbrio. Já o Dionísio, né, a festa, a fantasia, a aventura, a embriaguez, o caos, desordem, a paixão, a emoção. Né? Essas duas forças que existem em nós, estão presentes em nós, mas que muito tempo a filosofia quis que fizesse o quê? Né? Quis que você dominasse o seu Dionísio, dominasse a sua paixão com o seu Apolo. Tá? Nietzsche só quis apontar que esses dois princípios existem e nenhum é melhor que o outro, os dois apenas apenas estão aí, perfeito? Como tema aí da nossa aula de hoje, né, vamos continuar um pouco dessas críticas de Nietzsche à moral e à cultura ocidental. Primeiro ponto ali, crítica à tradição da filosofia ocidental, né, nós falamos disso bastante na nossa última aula, né, principalmente, onde o Nietzsche se diz um médico da cultura. Né? O que é um médico? Você vai ao médico, o que o médico faz? O médico te examina, a partir desse exame ele traça um diagnóstico do que você tem. Né? Nietzsche se diz o médico da cultura. Então Nietzsche analisa a cultura, examina a cultura ocidental do século XIX e traça um diagnóstico. O diagnóstico que ele dá é que nós estamos doentes, ou a cultura ocidental do século XIX, que foi que ele analisou, ela está doente. A doença, já adianto para vocês, é o niilismo, tá? Mas a gente vai ver o niilismo daqui a pouquinho, tá? Por isso, essa mesma cultura adoeceu o ser humano, domestificou o ser humano. O ser humano, que era um animal cheio de potencialidades para o Nietzsche, agora virou um animal doméstico, né? Onde agora nós fomos adestrados, fomos ao pet shop, tomamos banho de tosa e hoje nos encontramos com aquela gravatinha de elástico, né? E um pingente na testa, igual o seu cachorrinho quando volta no pet shop. Tá? Para o Nietzsche, a cultura domestificou o ser humano. Tá? E nisso, né, ele desdobra esses conceitos a partir da genealogia da moral. Né? O que é genealogia? Quando você pensa lá em árvore genealógica, né? Buscar as origens de algo. Então, o que é o método genealógico? Tá? É o estudo da formação histórica dos valores. Tá? Muitos dos filósofos se perguntaram o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Nietzsche não se preocupa o que é o certo e o que é o errado. Nietzsche se preocupa e se pergunta por que a gente quer dizer que existe o certo e existe o errado. Da onde que surgiu? Qual é o início da moralidade, portanto? E a resposta que ele chega é o seguinte: tentando controlar o universo e o mundo, o ser humano criou verdades inquestionáveis, a verdade universal, né? Verdades inquestionáveis e transcendentais, né? Por exemplo, o bem e o mal, tá? E se afastou da vida. É o que o Platão fez quando a gente pensa na filosofia dele, né? Você cria o bem universal, coloca esse bem em um outro lugar, lá no mundo das ideias, ou seja, transcende esse mundo, por isso transcendental, perfeito? E a partir disso nós temos duas morais que surgem dessa genealogia, tá? Aqui o primeiro conceito, e um dos conceitos mais importantes da filosofia do Nietzsche, o mais comentado dele aí, é justamente a moral do rebanho ou moral de rebanho, que também, né, às vezes é traduzida como a moral de escravos, tá? Aqui Nietzsche realiza esse conceito enquanto crítica à moral cristã. Por quê? Porque, segundo a filosofia do Nietzsche, né, é uma moral que não cria valores, mas que a pessoa apenas compra uma tabela pronta daquilo que ela pode fazer, daquilo que ela já não pode fazer, porque aquilo já é a verdade. Então não tem uma outra possibilidade. Tá? Então Nietzsche vai apontar do quanto a moral que se criou no cristianismo, e nós estudamos a moral cristã aqui nas nossas aulas, né, aulas passadas aí, é na verdade Platão. Aqueles mesmos valores que estavam em Platão, de que a alma é melhor que o corpo, que a alma é imortal, que a alma vai para o outro mundo e conhece a verdade lá, né? Todas essas ideias também vão estar presentes no cristianismo e por Nietzsche, então, o cristianismo seria um platonismo para o povo. Tá? Explicar Platão para o povo é muito difícil, mas quando você transveste Platão em forma de religião, fica muito mais palatável e acessível. Tá? Então, é uma moral do ressentimento. Tá? Ou seja, uma moral que surge um sentimento de culpa. Por quê? Porque a pessoa sente algo.
Só que a partir do momento que ela sente aquilo, ela vem um ressentimento, vem um outro sentimento de que ela não deveria querer aquilo, né? Que é a noção de pecado. A pessoa sente preguiça, sente avareza, mas depois vem um outro sentimento de que não posso sentir preguiça, não posso sentir avareza, que isso é pecado. Então é uma moral que não sente, mas sim ressente. Por isso um ressentimento. Tá? O que move a pessoa não é o que ela sente, mas o que ela, né, pensa em cima do que ela sente. Tá? Por isso há a domesticação dos instintos. Né? Se cria ali uma tabelinha, né, do que tem que fazer. Né? Exerça a caridade, perdoe, dê a outra face, seja bondoso. E a pessoa não tem que pensar sobre o que ela deve fazer. Ela só tem que seguir aquilo. Por isso, moral do rebanho. Tá? Em oposição à moral do rebanho, Nietzsche coloca a moral de senhores, né? A moral do senhor, que é aquele que é senhor de si mesmo. Portanto, a pessoa que não compra valores, mas que sim cria valores para ela a partir da reavaliação, né? da reavaliação dos valores já existentes na cultura, do que eu quero realmente fazer. Perceba que o que o Nietzsche aponta aqui não é que o problema é ser caridoso, o problema é perdoar, não é isso. O problema é a pessoa fazer isso não porque ela quer, mas porque disseram que se ela fazer isso, ela vai ser recompensada numa outra vida, vai ser recompensada mais tarde. Não foi ela que escolheu, não foi ela que criou, não foi ela que deliberou sobre suas próprias ações. Tá? Já na moral do Senhor seria isso. Tá? Lá em Kant nós temos, né, o ouse saber, em Nietzsche nós temos o ouse conquistar a si mesmo. Ouse conquistar a si mesmo. Conquistar não no sentido de dominar a si mesmo, né, como a razão, dominar a paixão, não nesse sentido, mas conquistar no sentido de pertencer a si mesmo. O conquistar no sentido de pertencimento aqui. Tá? Então essa é a ideia entre a diferença entre a moral do rebanho e a moral dos senhores. Perfeito? Então Nietzsche coloca uma frase para a gente fechar essa parte que diz o seguinte, ó. É preciso ter ainda o caos dentro de si, caos, né, Dionísio, né, para poder dar à luz uma estrela dançante. Eu vos digo, tendes ainda o caos dentro de vós. Tá? A partir dessa frase do Nietzsche aí, vamos fazer um exercício sobre justamente essa questão da moral dos senhores, a moral do rebanho, exercício de complete. Tá? Vamos analisar o texto aqui comigo. Ó. Diz ali, não sei o que, as pessoas acomodam-se diante das dificuldades e submetem-se docilmente aos valores dominantes da tradição cristã e burguesa, não enfrentando o desafio de viver as próprias vidas, responsabilizando ou esperando que uma potência, uma força, né, externa a nós, tipo Deus, faça o que o indivíduo deve fazer. Tá? Essas características é moral do rebanho ou moral dos senhores? Dá uma pensada aí e daqui a pouco a gente volta.
Voltando aqui então, pessoal, conseguiu pensar, escolher aí qual seria a moral adequada com o exercício? Guarda a resposta um pouquinho. Antes da gente corrigir, vamos fazer um outro exercício, depois a gente corrige os dois juntos, beleza? Então vamos para o exercício 2 aqui, ó, que é o mesmo esquema, tá? Temos ali o texto, vamos identificar a qual moral se refere. Não sei, o reconhecimento da responsabilidade que cada indivíduo tem sobre sua própria vida, fazendo com que ele perceba que ele próprio deve enfrentar as dificuldades e buscar aprender com os seus sofrimentos para se tornar alguém mais forte, amadurecido e mais humano. Aqui, moral do rebanho ou dos senhores? Dá mais uma pensada aí e depois a gente volta para corrigir os dois exercícios. Estamos de volta, galera. Então, no primeiro exercício, né, naquela primeira frase que nós tínhamos, aquele primeiro parágrafo ali, se referia à moral dos escravos, à moral de escravo, à moral de rebanho ou à moral do senhor, né? O primeiro fazia referência à moral do rebanho, tá? Quais são os elementos que a gente pode destacar aqui que demonstram essa moral do rebanho? Justamente as pessoas acomodam-se, submetem-se a uma vontade alheia à própria vontade, ao próprio querer, ao próprio desejo, tá? Por isso aí elas são impulsionadas pelos outros, tá? Então a moral do rebanho. Enquanto no outro, né, no outro parágrafo ali, no outro exercício, nós temos a moral dos senhores. Quais os elementos que existem aqui que a gente identifica como moral dos senhores? Palavrinhas-chave, temos ali ó, o reconhecimento da responsabilidade
que cada indivíduo tem sobre si próprio e que tudo aquilo que a pessoa vive, ela não vai culpar um externo a ela, né? Não vai depositar isso em outra pessoa, mas sim nela mesma, tá? Então a responsabilidade sobre as suas próprias ações e consequências da sua vida, perfeito? Então temos aí, né, a moral do rebanho e a moral dos senhores, tá? E agora, seguindo com nossos conteúdos, temos outro conceito chave da filosofia do Nietzsche, que é justamente o conceito de niilismo, tá? Niilismo, a palavra é um pouco diferente, né? Talvez não esteja acostumado com ela. No dicionário, se você pesquisar lá a origem da palavra niilismo, você vai encontrar que niilismo vem do latim, nihil, que significa nada, nada. Daí você vai olhar no dicionário o que significa essa palavra no português, você vai encontrar um significado mais ou menos assim, ó. Para ponto de vista que considera que as crenças e valores tradicionais são infundados, não tem um fundamento verdadeiro, e que não há qualquer sentido e utilidade na existência. Então, no dicionário, o que significa niilismo? O niilista é aquele que não acredita em nada, não tem nenhuma moral, não tem nenhuma religião, não tem nenhum valor, já justamente não crê em nada, não tem nada que guie a sua vida, tá? Isso no dicionário. Para o Nietzsche, esse significado vai além disso, tá? Por isso tem que ter muito cuidado com esse conceito, tá? Para o Nietzsche, nós temos a seguinte ideia. Para Nietzsche, o niilismo é a negação do mundo da vida. É a doença, né, que a cultura sofre, tá? Em prol de um ideal, tá? Então, o niilismo é qualquer idealismo. É quando você vive uma ideia em vez de viver o próprio mundo. Porque o mundo, a vida, nunca nos prometeu nada. E a gente acaba criando ideias, expectativas do que vai vir. E quando o mundo nos entrega uma coisa contrária ao que a gente idealizou, a gente quer se frustrar. Mas o mundo não prometeu nada, né? 2020 era uma maravilha, lá no dia 31 de dezembro de 2019, né? 5 minutos para meia-noite, né? E aí vai ser a virada do ano, todo mundo ali fazendo expectativas, planos para 2020, né? Vai ser bom, eu vou fazer aquilo, vou conquistar aquilo outro, né? Vai ser um ano maravilhoso, mas 2020 não existia. 2020, lá no final de 2009, era apenas uma ideia. E na ideia era maravilhoso. Quando 2020 chegou, pandemia, isolamento social, tem aula pela TV, pela internet, não poder sair, ver os colegas, os amigos, e a gente quer, obviamente, se frustrar, achar isso terrível e tudo mais. Só que o 2020 nunca prometeu nada. Nós criamos essa ideia, portanto, também é uma forma de niilismo. Tá? Então, essa é a questão para o Nietzsche. É sempre você viver a ideia de algo e não viver o próprio mundo, a própria realidade. Tá? Então, existem algumas formas de niilismo aí, não é apenas uma. Tá? Vamos ter bastante atenção aqui. Primeira forma de niilismo, e a mais clássica, digamos assim, é o niilismo do Platão. Tá? O niilista, dentro do pensamento o niilismo dentro do pensamento do Platão existe na medida em que Platão nega todo esse mundo é a cópia, esse mundo é o mundo imperfeito, em prol de um outro mundo que é perfeito. Logo, esse mundo aqui é apenas um meio do caminho para atingir um outro mundo. Então, você vive a sua vida aqui não por essa vida. Você vive essa vida aqui em prol de uma outra vida. Tá? E isso também seria encontrado nas religiões, né? Principalmente as ocidentais, aí, segundo a filosofia do Nietzsche. Primeira forma de niilismo. Segunda forma de niilismo, tá? E aqui um niilismo talvez bem perigoso, é o niilismo da ciência. Tá? É o niilismo da ciência. É o niilismo da ciência moderna, que é o niilismo reativo, que é a pessoa que não acredita num outro mundo, não vive a vida aqui em prol de uma outra realidade, mas vive a vida aqui, vive esse momento agora, em prol de um momento que não está aqui, ou seja, em prol do futuro, que é o que a ciência moderna deseja, né? É você, né? A ciência vive do futuro. No futuro as coisas vão ser melhor, né? No futuro vai ter a cura, né? Vai ter a vacina para o Covid, vai ter a cura para todas as doenças, vai ter carro que voa, teletransporte. No futuro vai ser melhor. Né? Então a ciência é aquela que olha para o mundo, o niilismo da ciência, né? É aquele que olha para o mundo, né? Não gosta do que vê e, portanto, vai mudar o mundo para ser aquilo que deseja. E dentro desse conceito temos a frase mais polêmica do Nietzsche aí, né? A que mais agressiva talvez aí, né? Que é justamente o anúncio da morte de Deus, né? Quando Nietzsche, por exemplo, no livro A Gaia Ciência,
através de um personagem que é o louco, né? O louco diz: Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Né? Logo para adiantar aqui, né, e obviamente isso é uma frase bem agressiva aí, né, a primeira vez que eu vi essa frase eu falei, nossa, mas precisa pegar tão pesado assim, né? Vamos entender isso aí, logo de cara. Isso não tem a ver com uma propaganda, tá, do ateísmo, né? Até mesmo porque isso não tem no menor sentido lógico. O ateu é aquele que não crê em Deus. Se uma coisa não existe, como é que ela pode morrer? Já não faz sentido lógico isso daí, tá? Então vamos entender essa frase aí. Quando Nietzsche fala a morte de Deus, ele está falando justamente da morte de Deus pela ciência moderna, pela modernidade, pela filosofia moderna, tá? Que é uma filosofia que não acredita mais num bem ideal. O que representa Deus? Nós vimos nas nossas aulas, né? O conceito de Deus representa a perfeição, a verdade, o caminho. A ciência moderna não acredita mais numa perfeição, numa verdade universal, né, que está em outro mundo, né, num caminho, num sentido para a nossa vida. Tá? Então, é isso que ele significa. Essa é a morte de Deus. Né? Uma filósofa brasileira chamada Viviane Mosé, ela resume essa ideia muito bem na seguinte pergunta. Né? Quando você está com dor de cabeça, você reza ou toma um remédio? Quando eu fazia essas perguntas para os meus alunos na escola, a maioria perguntava, toma um remédio. E a outra parte dizia, eu rezo e tomo um remédio, professor. Faço os dois para garantir. Né? Ou seja, quem mata Deus não é Nietzsche. Quem mata Deus é o homem da modernidade. Por isso nós o matamos. Não se refere aqui à fé individual de cada pessoa, mas enquanto sociedade, enquanto cultura ocidental, esse bem universal que é o que representa Deus, não existe mais, tá? É essa a ideia dessa frase aqui, tá? E esse é o niilismo da ciência. Você tira Deus do altar, coloca lá Darwin ou Einstein. Não adiantou de nada, diz Nietzsche, porque você ainda não está vivendo a vida por ela mesma. Você está olhando para o mundo e quer forçar o mundo a mudar para ser da maneira que você quer, para um futuro ser melhor, tá? Essa é a ideia. E a terceira forma de niilismo, e aqui talvez uma das mais perigosas também, né, e mais presentes talvez hoje em dia, é o niilismo do Schopenhauer. Tá? Nietzsche supera Schopenhauer porque Schopenhauer, né, acredita que o mundo, a existência é dor, e o que a gente pode fazer no máximo é não pensar nela. Tá? Então você também está negando a vida, porque só quer que ela passe logo, né? É o niilismo passivo, só, né, deixa vir, deixa ir, deixa as atividades lá, acumular no Classroom, deixa, eu faço quando der tempo, né? Eu vou apenas viver uma vida entorpecido, para não pensar nos meus problemas. E daí o que eu faço? Consumo, né, a cultura, a indústria cultural. Né? Eu me entretenho, né? Eu vou jogar um videogame, eu vou escutar uma música, eu vou assistir uma série, eu vou ver um filme, né? Para não pensar nos meus problemas, para não pensar na vida e para esquecer que a vida existe. Tá? Então isso também é o niilismo, segundo Nietzsche. Tá? Agora, vocês devem estar pensando nisso. Como curar esse niilismo? Como curar esse problema, essa doença que a cultura ocidental está vivendo? Isso nós veremos na nossa próxima aula, perfeito? Por hoje, ficamos apenas com essas versões do niilismo, mas na próxima aula veremos então como talvez, né, ou o que o Nietzsche diz sobre a superação desse niilismo. Tá? Então, para fechar essa aula aí, um último exercício. Nietzsche diz o seguinte: o que narro é a história dos próximos 2 séculos. Nietzsche escreveu isso no século XIX, né? Então, no século XX, já estamos no XXI, né? Dos próximos 2 séculos. Descrevo aquilo que vem, a ascensão do niilismo. Posso descrevê-lo porque aqui se passa algo necessário. Os sinais disso estão em toda parte. Faltam apenas olhos para tais sinais. Já está, os sinais estão aí, né? Os sintomas estão aí. Falta a gente firmar esse diagnóstico. Tá? Descreva, portanto, aí, né, o que seria o niilismo conforme essa filosofia do Nietzsche. Com suas palavras, explica o que seria esse niilismo, né? Não tem para você escrever aí, e depois a gente volta para fechar a nossa aula.
Voltando aqui então, pessoal, para a gente corrigir esse exercício sobre o que seria, em resumo, esse niilismo do Nietzsche, em poucas palavras, a gente poderia colocar da seguinte maneira, tá? Toda e qualquer forma de não aceitar as condições apresentadas na existência. Ué, o que é o niilismo de fato? É qualquer maneira de você negar o mundo e a vida como eles realmente são. Tá? Então existem niilismos, na verdade, na filosofia do Nietzsche. Não é um niilismo, mas vários ali, que é o negativo, o reativo e o passivo que nós vemos nessa aula. E na próxima aula veremos como talvez superar isso daí, se é possível, se não é, o que o Nietzsche diz a respeito disso. Tá? Portanto, finalizamos nossa aula hoje, enquanto resumão que nós vimos até aqui. O método genealógico do Nietzsche é o quê? É você estudar a formação dos valores. Não se perguntar o que é bem ou mal, o que é certo e errado, mas quando surgiu essa mania de dizer que existe o bem, existe o mal, existe o certo, existe o errado. Tá? Nisso, a gente vai dizer que surgem duas morais, A moral do rebanho e a moral do senhor. Moral do rebanho, aquele que não cria valores, mas só segue valores que já disseram que deve seguir porque é o certo. Moral do senhor, aquele que é senhor de si mesmo, reavalia esses valores e decide a partir dele mesmo. Tá? E assume as consequências, os riscos que isso tem. Por fim, temos ali o niilismo, que é a doença do qual nossa cultura ocidental sofre. Essa é a decadência, portanto, da cultura ocidental. Tá? Fechamos nossa aula aqui, então. Muito obrigado por ter acompanhado. Te vejo na próxima aula e fique bem.